Você quer dinheiro, prazer, as melhores coisas da vida? Claro que quer, né? Porém, se você não tá conseguindo, é provável que você tenha que fazer um ajuste, ou vários ajustes. Mas esse um ajuste é excelente para ser feito em uma lua nova em touro. Oi, mais uma semana se inicia, então bora pro nosso spoiler astral semanal do dia 11 até o dia 17. Nessa semana teremos uma lua nova em touro babadeira. Lua nova representa inícios, período de plantar sementes, e touro é o signo que representa os recursos. Din-din, prazer, o desfrute e também a segurança. Então teremos ali uma lua nova excelente para manifestar esses temas. Porém, ela é no sábado, o que implica uma semana inteira de lua minguante. E a lua minguante, quando a lua lá tá perdendo luz, minguando, é uma lua muito boa para a gente fazer limpezas. Limpeza da nossa casa, das nossas coisas, da nossa cabeça, limpeza emocional, então é um período de se recolher. Refletir um pouco mais, pensar sobre o que se quer manifestar na lua nova. Então, basicamente, teremos isso. A semana inteira, lua minguante, bora resolver, bora limpar, bora ajeitar, bora organizar. E aí, o fim de semana, uma lua nova em touro, seguida da entrada do Mercúrio em Gêmeos, que logo quando ele entra, ele já faz conjunção com Urano em Gêmeos. Então, é aquela enxurrada de ideias. Mercúrio rege Gêmeos, então ele tá na casa dele e ele se junta com Urano, que é um planeta que ele tem bastante afinidade. Então, acaba sendo um trânsito excelente para acordos, para troca de ideias, para estudos, para unir grupos, para vendas, ou seja, teremos ali uma semana mas aí o fim de semana ele taca fogo, gasolina e a gente começa aí na outra semana com muito mais pique, com muito mais gás. Então bora lá. Segunda-feira, que segunda arrastada, lua em peixes, que ela já é meio assim, e aí a gente ainda vai ter o sol em touro fazendo sextil com Júpiter em câncer. Sabe aquela coisa de não querer sair da cama de manhã, preguicinha? É muita segunda-feira, gente. Aí na terça a gente continua esse lenga-lenga, afinal de contas a lua fica o dia inteiro em peixes, daquele jeito meio lerdo dela, e aí no fim do dia, 9 e pouco da noite, a lua já entra em Áries, então começa a acelerar um pouco o passo. Na quarta-feira, o Mercúrio em Touro, ele vai fazer sextil a esse Júpiter em Câncer. Isso pode nos ajudar a identificar alguns apegos. Às vezes você tem apego a um traço de rotina ou a uma forma de ser ou algumas relações que literalmente estão te impedindo de seguir em frente. Então é bom identificar isso, caso esteja acontecendo, né? A lua continua em Áries e aí na quinta-feira teremos uma conjunção do Sol com Mercúrio em Touro. É interessante essa conjunção, a gente chama de Mercúrio Casime, traz insights, traz percepções, traz clarezas acerca desse tema taurino. Segurança, dinheiro, prazer, desfrute, apegos, medo da escassez. É o que a gente precisa para elaborar melhor as nossas intenções para a lua nova. Na quinta-feira, no fim do dia, bem ali 11h30 da noite, a lua já entra em touro. Ela fica sexta-feira em touro também. Excelente lua para dates, tá? A lua em touro, ela é a lua do prazer e do desfrute, né, gente? E aí no sábado, dia 16, a gente vai ter uma lua nova em touro, 17 horas, que abre essa lunação, que é uma lunação, vai até o mês que vem, até a próxima lua nova, onde a gente trabalha bem ativamente esses temas. Segurança financeira, novamente, prazeres, desfrutes. E aí, gente, que ajuste é esse que eu estava falando lá no início do vídeo? Uma das coisas que mais trava a manifestação, não só de dinheiro propriamente dito, mas também de relacionamentos, de tudo aquilo que a gente quer manifestar, é o constante pensamento e a constante sensação de falta. A mente, ela tende a se apegar àquilo que é conhecido para ela, aquele estado conhecido para ela, ainda que esse estado ele seja prejudicial. Então, quando a mente se ancora na narrativa da falta, tá sempre faltando, tudo faltando, não adianta ter mais dinheiro, não adianta ter mais relacionamentos, não adianta ter mais coisas, mais experiências. Se a narrativa principal é da falta, a mente sempre vai focar no que tá faltando. E a experiência aqui na Terra, ela não é uma experiência completa. A gente vive num mundo dual. Quem entende um pouquinho de hermetismo sabe do que eu tô falando. O princípio da dualidade permeia tudo. A gente só sabe que é dia porque tem a noite, faz contraste. A gente só sabe o que a gente gosta, o que nos dá prazer, porque a gente tem um contraste da dor. Então a nossa mente, ela opera na dualidade. Ela sempre vai encontrar o que tá faltando. Então, se a gente não toma cuidado com isso, a gente acaba seguindo sempre com a sensação de que não temos o suficiente. E aí, do que adianta ter mais coisas se a sensação de que não tem o suficiente ela perdura?
A ideia de ter mais coisas não é chegar no estado de completude? Então, ao longo dessa semana que teremos aí essa lua minguante, é interessante pensar sobre isso, sobre o quanto a gente acaba não percebendo o que a gente já tem, não só de coisas, mas também de recursos internos, a nossa inteligência, a nossa criatividade, a nossa própria trajetória na vida. Até porque, quando a mente se ancora na ideia de abundância, ela vê solução para tudo. Ela vê abundância em tudo. Ela enxerga isso. Então esse treinamento da gratidão que os good vibes vão falar aí, não é sem fundamento nenhum, é porque quando a sua mente se ancora na ideia de que tenho o suficiente, a vida é boa pra mim, eu consigo tirar o melhor do que eu tenho, eu sempre vou encontrar uma solução para os problemas. Tem muita gente no mundo, então sempre vou ter gente pra me conectar, pra ter apoio. A mente, ela passa a enxergar a realidade dessa forma, então ela tem aberturas melhores. Ela vai com mais abertura para as novas relações, ela vai com mais abertura para os novos negócios. Ao invés de ficar perdendo energia tentando dimensionar ali o pior cenário possível, ela foca no que pode vir de bom, e aí, consequentemente, a mente ela acaba procurando caminhos para concretizar aquilo que ela projetou de bom. Você entende o que eu tô falando? É muito comum, ainda mais no mundo que a gente vive, redes sociais, a gente acaba tendo a sensação de que a gente não tem nada, de que a gente tá atrasado, de que a gente é um lixo de pessoa. Só que é importante que você entenda que isso tudo é pautado na ideia da falta. E aí, veja bem, o sistema que a gente vive, ele é um sistema que tem muito interesse em que a gente fique sempre consumindo mais e mais e mais. E para que a gente consuma mais e mais e mais, a gente precisa sentir falta, sentir que não é o suficiente. Então vem outra trend, vem outra moda. E aí não dá. É importante mover essas emoções. E olha, eu falo por experiência, não é fácil, especialmente quando você vem de uma infância com mais limitações. Limitações financeiras, limitações de acessos. Viver uma realidade onde a gente vê abertura em tudo é muito mais complicado quando não se tem um background de papai e mamãe te ajudando, dando todo o suporte, amor e carinho do mundo. Convenhamos, né, galera? E aí você consegue ver que esse cenário da mente um pouco mais abundante, um pouco mais grata, isso acaba gerando uma condição interessante para essa entrada de Urano em Gêmeos. Aliás, de Mercúrio e Urano juntos em Gêmeos. Essa enxurrada de ideias, de canalizações, pessoas tendo ideias muito incríveis. Se não for de um lugar de abertura, fica difícil a pessoa sequer trazer isso com mais profundidade, quem dirá colocar isso em prática. Então eu quis passar essa perspectiva para vocês e também fazer um convite. No dia 16, no dia da lua nova em touro, eu vou iniciar um protocolo de limpeza espiritual. É a primeira vez que eu conduzo um trabalho longo desse. 21 dias eu já conduzi inúmeros rituais coletivos, já conduzi rituais para clientes, só que esse protocolo mais longo de 21 dias sustentando energia de limpeza, de sair de padrões densos, não. E eu tô muito feliz com esse novo desafio. Eu quis abrir ele na lua nova em touro, justamente porque o principal objetivo desse ritual é reestabelecer uma sensação de firmeza, de segurança, de estar bem no próprio corpo, de reconexão com a espiritualidade, para que a gente crie uma base, um alicerce interessante para se manifestar. Muitas vezes a gente fica muito estagnado nos nossos processos, porque temos a mesma rotina, fazemos as mesmas coisas, não damos estímulos diferentes, ficamos ali naquela bolha de algoritmo o tempo todo, que é o meu protocolo de limpeza espiritual de 21 dias, ele traz justamente ferramentas para que a gente consiga mover um pouco essas emoções, esses padrões mentais mais densos, isso com práticas como oração, práticas de Kundalini Yoga, banhos de ervas, algumas chaves ligadas à magia, a hermetismo e bastante guiança dos nossos guias e mestres espirituais. No dia 5/6, que é o último dia do protocolo, eu vou conduzir um ritual coletivo voltado para magnetismo e vitalidade. Então, depois a gente passar por esse protocolo todo, que vai ter 3 fases, a gente vai ter uma fase de uma limpeza mais densa, depois uma fase de uma limpeza mais emocional e, por último, uma reconexão com o nosso fogo interno. E aí a gente vai fechar com esse ritual coletivo maravilhoso. Então fica o convite, os links estão nas minhas bios das minhas redes, no meu site também, www.vibeastral.com.br. E é isso, uma excelente semana para todo mundo, feliz lua nova e até semana que vem.